E aí aqui ela fala uma frase que talvez seja a mais importante da reportagem. Aqui a gente precisa colocar um parênteses, que é o seguinte. Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai dar uma olhada no que são despesas fixas e o que são despesas variáveis, quais são as diferenças entre elas e algumas dicas para a gente organizar. Esse tipo de reportagem é legal, que ajuda a gente a separar as nossas contas, ver o que realmente é aquilo que importa ou é aquilo que a gente só está gastando dinheiro. Mas antes da gente continuar, não se esquece, se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like e vamos lá para o vídeo. Então já aqui no subtítulo da matéria, ele já mostra que a principal diferença está na frequência dos gastos e não no valor. Ou seja, não é porque o valor é baixo, que o valor é alto, que ele vai ser uma despesa fixa ou vai ser uma despesa variável. Essa diferença, na verdade, é só da frequência. Ou seja, se é uma conta que tem todos os meses, ela é uma despesa fixa, independente do valor. Mas vamos lá que a gente vai dar uma olhada nisso aqui. Ainda que a reportagem traz o exemplo, cada vez que você preenche uma planilha de gasto, provavelmente nessa planilha de gastos você tem lá despesas fixas e variáveis. E que essa parte é mais complicada, por quê? Porque cada pessoa tem hábitos de consumo diferente. Ainda a reportagem traz aqui, que esse também é o primeiro passo para uma boa organização financeira, porque aí permite ver para onde o seu dinheiro está indo. Até por isso que eu criei aquela planilha que a gente mostrou já alguns vídeos atrás. Eu faço isso mês a mês, todos os meses. Isso tem ajudado a gente aqui em casa a controlar bem os nossos gastos, por incrível que pareça. Até porque a própria planilha me coloca um limite, ou seja, eu não posso gastar mais do que aquele dinheiro que já está reservado. Até porque eu não tenho nem da onde tirar, já que o restante do dinheiro está em uma outra conta investido e aquele dinheiro eu não mexo. Ou seja, o dinheiro do meu mês, o recurso que eu tenho para aquele mês, ele tem que durar até o final do mês. Ainda que a reportagem até traz que se você anotar os consumos, isso faz com que não você só consiga visualizar suas despesas, mas também ajuda você a economizar e ainda aumentar o patrimônio. Na verdade é isso que a gente está focado, em economizar e aumentar o patrimônio. E o que diferencia despesas fixas de despesas variáveis? Então aqui a Cíntia Sena, que é mestre em educação financeira, ela fala que a principal diferença é a frequência dos gastos. Ainda ela fala aqui que todos os nossos gastos mensais não necessariamente são do mesmo valor, ainda que alguns apareçam sempre, como conta de água e conta de luz. Aqui em casa a conta de água não varia, ela vem sempre o mínimo, mas a conta de luz ela varia bastante. E mesmo ela sendo um valor variável, ela ainda assim é uma conta fixa, é um gasto fixo, porque eu preciso de energia elétrica. Todos nós precisamos para manter pelo menos a geladeira funcionando e tal. E aqui ela fala que as despesas fixas são aquelas que surgem todos os meses. Aqui a gente precisa colocar um parênteses, que é o seguinte: por exemplo, Netflix ou qualquer tipo de streaming, por mais que seja uma conta fixa, uma despesa fixa, não significa que ela é essencial. Significa apenas que ela é uma despesa fixa, ou seja, a mensalidade você tem que pagar. Mas isso não significa que ela é essencial. Aí ela dá algum exemplo aqui, como aluguel, conta, prestação, parcela. Essas parcelas, inclusive, elas podem não ser essenciais. Pode ser uma parcela que você fez de alguma coisa, no cartão de crédito, por exemplo, mas como durante aquele período ela vai estar caindo todos os meses lá na sua fatura, ela entra como uma despesa fixa. Ainda ela fala assim que por mais que esses valores variem, com certeza elas estarão nas contas do mês e elas não podem deixar de ser pagas. Porque se ela entrou como renda fixa, não importa o que ela seja, ela precisa ser paga. Aí ela fala aqui que as despesas variáveis são gastos não recorrentes, ou seja, essas contas não aparecem todos os meses. E aí aqui ela fala uma frase que talvez seja a mais importante da reportagem. Ela disse que nesse tipo de gasto não recorrente são os que a gente consegue economizar. O segredo está aqui, É lógico que a gente consegue economizar também lá nos gastos fixos, na parte de streaming, alguma coisa nesse sentido. Mas esses gastos não recorrentes é onde a gente consegue economizar mais. Ainda ela deu até um exemplo aqui, que ela fala assim, às vezes eu tenho um aniversário, mas não é todo mês que isso acontece. Então, por exemplo, se às vezes você tem um aniversário e quando você vai comprar alguma coisa, significa que nos meses que você não tem o aniversário, para onde vai aquele dinheiro? É aqui que a gente começa a perceber que o nosso cérebro vai fazer de tudo para gastar todo o nosso
nosso dinheiro, porque nos meses que a gente não tem aniversário, a gente não teve gasto com ele e ainda assim não sobrou o dinheiro. E que normalmente esse tipo de gasto está diretamente ligado às atividades de lazer, ou seja, não são necessariamente gastos essenciais, são atividades de lazer. E aqui ela ainda fala que esses são os gastos que é necessário ter foco se a sua intenção é economizar. Esse parágrafo talvez seja o mais importante da reportagem. Lógico que quem quer fugir da média e quem quer ter um futuro melhor. Se você entende que não, que o importante é gastar mesmo, não tem problema nenhum, tá? A vida que segue, a amizade continua a mesma. Ah, porque vai que eu morro amanhã. Bom, se seu plano A é morrer amanhã, você já pensou se você não morrer? Você vai ficar vivo e frustrado. E pobre. O plano A da pessoa é ela vir a óbito. Olha que absurdo, né? Mas isso eu tenho certeza que é só para uma minoria. A maioria está juntando dinheiro e sendo bem sucedido. Ainda aqui a reportagem traz alguns exemplos que são mais complexos, né? Como, por exemplo, transporte, saúde, higiene pessoal. E que esse tipo de gasto, ela deve ser adaptada para cada cenário. Bom, vamos lá. O transporte, isso no meu caso. Aí cada um precisa julgar o seu. Por mais que ele seja um gasto de valor variável, ele ainda assim é um gasto fixo, porque eu preciso me locomover para lá e para cá, assim como acredito que a maioria das pessoas. Então, por mais que você nunca sabe exatamente quanto você vai gastar com o transporte, seja combustível, seja de ônibus, seja de Uber, o gasto com o transporte, no meu caso, eu coloco como um gasto fixo. Saúde, eu tenho uma conta específica, assim como já mostrei em outros vídeos, tenho uma conta específica onde eu destino dinheiro para saúde. Então, sempre quando eu preciso de alguma coisa que não seja muito cara, eu vou pegar lá daquela conta. Já a higiene pessoal, no meu caso, eu coloco como sendo despesa fixa de mercado, porque seja lá o que eu preciso comprar aqui, até agora não tenho nenhuma ideia do que possa ser alguma coisa que eu não consigo comprar no mercado ou na farmácia. Pessoal, agora eu fiquei curioso, hein? Digita aí. Higiene pessoal, o gasto de vocês é no mercado, é na farmácia ou algum outro lugar? Comenta para mim aqui nos comentários, eu não faço a menor ideia. Para mim isso aqui ou é mercado ou é farmácia. E transporte, vocês acham que é uma despesa variável ou uma despesa fixa? Para mim ela entra como despesa fixa, mesmo com o custo variável, assim como a conta de luz, por exemplo. Deixa aí nos comentários, eu fiquei meio em dúvida agora, hein? Esse é o jeito que eu faço até hoje aqui em casa. Mas se de repente alguém tem alguma solução melhor, eu não ligo de adaptar também. E aqui o professor Alan Inácio, professor de finanças lá da Uninter, ele diz que gastos com remédios de uso contínuo podem ser incluídos nas despesas fixas e que a saúde pode se encaixar melhor nas despesas variáveis. Bom, aqui a gente tem alguns pontos. Concordo com ele completamente que os gastos com remédios de uso contínuo, eles são sim despesas fixas, já que eu sei que eu preciso comprar esse remédio e que esse remédio eu vou ter que comprar ele todos os meses, não vai ter jeito. Eu querendo ou não querendo, eu vou ter que dar um jeito de conseguir esse remédio. A não ser que eu consiga de outra maneira, mas a gente está supondo aqui que a gente vai comprar ele na farmácia. Mas ao mesmo tempo, ele fala que a categoria saúde pode se encaixar melhor nas despesas variáveis. Essa parte, no meu caso, como eu tenho uma poupança só para isso aqui, então eu discordo um pouquinho, porque eu tenho uma conta específica para saúde e que nessa conta eu deposito lá um dinheiro todos os meses. Ou seja, eu já estou formando um colchão, uma reserva de emergência só para a área da saúde. Então, no meu caso, ele vai entrar como uma despesa variável. Como uma despesa fixa, mas eu entendi o que o Alan quis dizer aqui, porque nem todo mundo faz essa reserva de emergência para a saúde e um mês ou outro você precisa comprar um remédio, tem mês que você não precisa. Veja como identificar os gastos fixos e os gastos variáveis. Aqui ele fala que por mais que pareça ser uma coisa pequena, anotar os gastos pode te deixar mais perto de uma viagem ou até comprar um carro. Para quem está assistindo aí a nossa série no canal, a gente estava fazendo aquela simulação de financiamento, onde a gente, ao invés de comprar o carro efetivamente, a gente está juntando esse dinheiro. E aí a gente vai ver lá no final o que acontece. Depois não vai chegar lá em 2030 e falar assim, mas assim fica fácil, vocês juntaram o dinheiro. Claro, a gente já está mostrando desde hoje que a gente está fazendo isso. Ou até mesmo conquistar uma aposentadoria mais tranquila. Então você vê que anotar os gastos é bastante importante. Para quem não faz isso ainda, você vai se surpreender com a quantidade de
dinheiro que você gasta e que você nem percebe. Eu falo isso por experiência própria. Aqui ainda a Infomoney disponibiliza uma planilha, aqui ó, uma planilha financeira, que é essa aqui ó. Eu vou deixar o link dessa planilha aqui, desse site aqui nos comentários fixados. Aí você vem aqui e baixa ela, se você quiser, claro, né? Então aqui com essa planilha você consegue monitorar suas receitas e as suas despesas, identificar gastos desnecessários. Esse aqui talvez é a parte mais importante, hein? Gastos desnecessários. Visualizar os períodos em que as contas ficaram no azul ou no vermelho, planejar os sonhos. Isso aqui pode ser uma viagem, pode ser um carro, pode ser uma casa. Isso é um assunto para outro vídeo, mas aquele dinheiro lá do carro que a gente está fazendo a simulação lá de financiamento, ele pode, durante esse percurso, se transformar numa casa, se transformar num carro. A gente vai conversar depois melhor nos outros vídeos, mas quem tem dinheiro na mão sempre tem oportunidade. E aí a planilha vai te ajudar a ajustar suas expectativas financeiras. Eu não ganho nada com isso, tá? Só tô deixando aí porque realmente é importante, já que eu tenho a minha e eu sei o quanto ela tem me ajudado. Essas expectativas financeiras, talvez pode entrar aquela parte do carro. Talvez o carro não esteja alinhado com as minhas condições financeiras. Então eu tenho uma expectativa, só que a minha realidade é outra. Então eu preciso ajustar essas expectativas à minha realidade. Talvez a casa que eu quero comprar não condiz com a minha realidade. Então eu preciso ajustar a expectativa. Entendeu mais ou menos o que eu quis dizer com isso? Porque tem muita gente ganhando pouco e com o carro zero e tal. É o sonho da pessoa, ótimo, beleza. Mas entenda que isso está comendo o recurso da sua vida, porque não é só comprar o carro, não é só comprar um determinado produto. São todos os custos envolvidos naquela transação. Talvez a gente até faça um vídeo sobre isso. Beleza, pessoal? Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa explicação aqui entre despesas fixas e despesas variáveis. Deixa aqui nos comentários o que você coloca nas suas despesas fixas ou nas suas despesas variáveis. Por exemplo, transporte, saúde. Vamos bater um papo aí. E aí não se esquece, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, deixa aquele like e até o próximo vídeo.